Então, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, ok? Independente aí do horário que vocês estejam vendo essa videoaula, nós vamos iniciar mais uma aula de física, ok? Agora dessa vez de um conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Quem vos fala é o professor Aziel Celestino, beleza? E vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre eletromagnetismo, ok? O eletromagnetismo estuda a junção de eletricidade e magnetismo. E vamos ver qual é a relação que essas duas coisas têm, tá? Então vamos lá. Então eu vou iniciar aqui a nossa aula com uma pergunta. É possível produzir campo magnético por meio de corrente elétrica? Bom, vamos ver a partir de agora se essa pergunta tem uma resposta positiva ou negativa, se é ou não possível isso acontecer. Então vamos lá. Desde a descoberta da eletricidade, vários cientistas, vários físicos, certo, passaram a estudar esse fenômeno da natureza, tá? A eletricidade e também o magnetismo, certo? O magnetismo, nós sabemos que ele é utilizado há milhares e milhares de anos, certo? Uma das primeiras utilizações do magnetismo foi na criação da bússola, a bússola que ajudou nas grandes navegações, na expansão do mercado, né, do comércio, e também não só na expansão do comércio, mas na expansão inclusive do nosso conhecimento em geral sobre o nosso planeta, certo? Então, o primeiro cientista que veio a descobrir essa relação entre magnetismo e eletricidade foi um cientista chamado Hans Christian Ørsted, certo? Ele descobriu através de um experimento que corrente elétrica gera campo magnético, ok? Então, toda corrente elétrica gera campo magnético. Aqui nós temos uma figura onde representa esse experimento que o Ørsted fez para chegar a essa conclusão, ok? Então, sobre a sua mesa, ele tinha uma bússola, certo? Por onde passava um circuito elétrico, e quando ele ligou a chave para passar corrente elétrica por esse circuito, ele percebeu que o ponteiro da bússola se movimentou, alterou a sua posição, certo? E ele percebeu que quando desligava a chave do circuito, né, que deixava de passar a corrente elétrica, o ponteiro retornava à sua posição original, né, se posicionando de acordo com o polo magnético da Terra. Então, começou a passar a corrente elétrica, o ponteiro da bússola apontou para um outro sentido, certo? Para uma outra direção, na verdade. E quando desligava a chave, aquele ponteiro mudava a direção. Então, ele percebeu que corrente elétrica gerava campo magnético, já que uma bússola é influenciada, não é, exclusivamente por campo magnético, tá? No caso, ela é utilizada para a gente saber a localização do campo magnético da Terra, beleza? Então nós temos aqui um pouco do relato da experiência de Ørsted, né, que diz que quando a corrente elétrica I, certo, se estabelece num condutor, a agulha magnética assume a posição perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Então nós temos um fio condutor, essa barrazinha azul, ok? E nós temos o campo magnético gerado ao redor, no entorno desse condutor, ok? Então nós temos aí a letra B
representando o campo magnético. Então, sempre que nós quisermos representar o campo magnético, nós representamos pela letra B maiúscula, tá ok? Então, a letra B é a letra que representa campo magnético. Lembrando que esse campo magnético ele é gerado sempre no entorno daquele fio condutor de corrente elétrica, né, por onde passa uma corrente elétrica. Então, vejamos que nós temos uma corrente, ela está num certo sentido e gera um campo magnético com linhas de força em um movimento circular em um certo sentido. Ok? Nós vamos estudar a partir de agora esses sentidos do campo magnético, né, das linhas de força, das linhas de campo. Ok? Aqui mais uma representação do campo magnético gerado por um condutor reto, beleza? Então nós temos aí nessa figura da esquerda um condutor que ainda não está passando corrente elétrica. Nós temos ali malha de ferro, que é como se fosse um pozinho de ferro, ok? Quando começa a passar corrente elétrica, vejam que essa limalha de ferro, né, ele se organiza de maneira circular, tá? Ele se organiza de maneira a representar as linhas de força desse campo magnético, ok? Então vejam que nós temos aí várias linhas de força, beleza? Então vejam que está passando a corrente. Ele representou aqui na figura, tanto pode ser uma corrente elétrica no sentido para cima como para baixo, ok? Essas linhas de força elas irão ter esse mesmo desenho, tá? Então, em cada ponto do campo do vetor B, em cada ponto do campo o vetor B é perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio. As linhas de indução magnética são circunferências concêntricas com fio. O vetor B é tangente em cada ponto das linhas de indução magnética. Então, nós temos aqui na esquerda um condutor, ok? Um condutor de corrente elétrica, onde nós temos a corrente indo para cima e vejam que as linhas de campo ela tem esse sentido, ok? É no sentido perpendicular. A corrente está assim, certo? Ó, vou apontar aqui para vocês, é como se ela estivesse indo para cima e vejam que o campo ele está perpendicular à corrente, certo? Perpendicular é uma coisa que forma um ângulo de 90 graus. Então, se nós pegarmos duas linhas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus, ok? Vejam aqui na figurinha da direita que nós temos a representação de um condutor, certo? E demonstrando aí as linhas de do campo magnético. Vejo quando o sentido vai para, digamos, para a minha direita, certo? As linhas elas têm um certo sentido. Veja quando vai para a direita, essas linhas elas vêm, digamos que aqui, ó, para dentro, certo? Opa, beleza? E quando ela vai para a minha esquerda, é como se elas fossem saindo assim, ó, ok? A gente vai aprender como identificar esse sentido através da regra da mão direita, beleza? Então vejam só, sentido das linhas de força do campo magnético. Então o sentido das linhas de força do campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudado por Ampère, que estabeleceu a regra para determinado conhecido como regra da mão direita. Então como é que a gente realiza essa regra da mão direita para a gente saber identificar qual é o sentido das linhas de força do campo magnético? Vamos ver. Segure o condutor com a mão direita e aponte o polegar no sentido da corrente. Os demais dedos dobrados fornecem o sentido das linhas e, consequentemente, o sentido do vetor campo magnético. O sentido da corrente determina o sentido das linhas e também do vetor campo magnético. Então vejam na figura que nós temos uma corrente elétrica no sentido de baixo para cima. Nós vamos colocar o polegar da mão direita no mesmo sentido da corrente, certo? E os outros 4 dedos, eles vão indicar qual é o sentido das linhas de força. Você imagina que você vai
meio que abraçar o fio condutor. Você vai segurar o fio condutor, ok? Então, posição do polegar no sentido da corrente, os outros 4 dedos, o movimento que eu faço, como se eu fosse pegar num fio condutor, certo? É o mesmo sentido das linhas de força, certo? Das linhas do campo magnético. Se a corrente for para baixo, eu vou fazer a mesma coisa, certo? O polegar vai apontar para o sentido da corrente e o movimento que os outros 4 dedos fazem, certo? É o mesmo movimento do sentido das linhas de força do campo magnético, ok? Beleza? Muito prático para a gente fazer essa regra da mão direita. Então, nós temos aqui formas de como representar essas linhas de campo, tá bom? Então, nós temos aqui uma vista em perspectiva, uma vista de cima e uma vista de lado, tá? Porque quando a gente vai representar o campo, nós temos que levar em consideração que nós vivemos em um mundo 3D, tá? Mas se você vai representar em uma folha de papel, numa questão, uma prova, certo? Um livro, você só pode representar em 2 dimensões, ok? Então, nós temos que procurar meios de como representar esse campo, certo? De uma forma que a gente entenda como ele realmente funciona no mundo real, no mundo 3D, tá? Então, como é que a gente faz? Bom, vejam nessa figurinha aqui da minha direita, onde tem vista de lado. Então, nós temos um condutor, certo? Então, vocês percebam que nós temos alguns X, né, no meu lado direito desse condutor, e nós temos umas bolinhas, certo, no lado esquerdo do condutor. Então, o que isso representa? O X, ele representa que as linhas de campo estão entrando no plano que está desenhado aquele condutor, certo? E as bolinhas, certo? Elas representam quando as linhas de campo estão saindo do plano, certo? Para você entender bem bacaninha, você imagina que esse X, certo? Seja a parte, digamos, a bundinha da flecha. Você imagina uma flecha, certo? Se você for atirar uma flecha, você vai ver aqui a bundinha da flecha e você vai ver o outro lado vai ser a ponta da flecha. Então, se você for atirar, ou seja, se a flecha for entrar no plano, certo? Você vai ver o que? A bundinha da flecha. Agora, se alguém atira a flecha em você, o que você vai ver? Você vai ver a ponta da flecha, beleza? Então, quando as linhas de campo estiverem entrando no campo, aliás, entrando no plano, você vai ver o xizinho, a bundinha da flecha. Então, isso significa dizer que as linhas estão fazendo isso. Quando você vê o desenho das bolinhas, significa dizer que as linhas de força estão saindo do plano. Então, você está vendo a ponta da flecha, ok? Então, continuando, como é que a gente faz para medir a intensidade do vetor campo magnético, certo? Então, nós temos aqui que o vetor campo magnético ele é medido por essa seguinte lei aqui, chamada lei de Biot-Savart, certo? Então, B, que é campo magnético, vai ser igual a μ0, que é a permeabilidade magnética, vezes I, que é a corrente, dividido por 2π vezes D, certo? D é a distância do ponto que eu quero medir, a intensidade daquele campo, até o condutor, certo? Então, digamos que meu polegar é um condutor, eu quero medir nesse ponto aqui. Então, a distância desse ponto até o condutor é esse D, tá ok? Lembrando que a maioria das questões sempre se traz a permeabilidade magnética do vácuo, tá? Que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, ok? Então, nós temos aqui um exemplo. Um condutor reto extenso no vácuo é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P, que dista 20 centímetros do condutor, e indique o sentido. Então, nós temos aqui um condutor com a corrente para cima. Então,
polegar direito para cima, então com certeza nós temos as linhas de campo entrando no plano, ok? Então, pela regra da mão direita, o vetor tem o sentido indicado na figura a seguir. Então, vejamos, né? Polegar no sentido da corrente, as linhas de força entrando no plano, beleza? E para se calcular a intensidade, nós temos a lei de Biot-Savart, né? B igual a μ0 vezes I sobre 2πd. Então, nós temos 4 vezes π vezes 10 a menos 7 vezes 5, dividido por 2 vezes π vezes 2 vezes 10 a menos 1, beleza? Dá para cortar 4π com 4π, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6. No caso, a unidade de medida do campo magnético é Tesla, tá? Esse T maiúsculo, ele é... Pessoal, finalizando nossa aula, nós vamos ver agora na prática como corrente elétrica gera campo magnético, certo? Vamos fazer aqui um experimento prático e vamos precisar de materiais de fácil acesso, tá? Dá para você conseguir bem facinho, tá bom? Então vamos precisar de um prego, beleza? Vamos precisar de uma pilha, tá? Pode ser uma pilha pequena, uma pilha grande. Vamos precisar de um fio, certo? De cobre, um fio metálico, para que sirva de fio condutor. E materiais ferromagnéticos para que a gente possa testar se realmente aquela corrente elétrica está gerando um campo magnético. Então eu trouxe aqui uma agulha, clipe de papel, certo? Para que a gente possa fazer esse teste, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse experimento? Vamos pegar aqui o prego e o fio e vamos enrolar aqui o fio no prego, ok? Dando inúmeras voltas, tá? Fazendo com que todo esse prego fique coberto pelo fio, beleza? Ok? Então, vocês vão dando voltas e voltas aqui no prego para que ele fique completamente envolvido pelo fio. Lembrando que vocês devem tentar colocar o mais justo possível, tá? As voltas no prego, beleza? Como eu já me antecipei aqui, eu já enrolei esse prego completamente pelo fio e deixei aqui duas pontinhas para que a gente possa ligar nos polos da bateria, tá ok? Como é que a gente vai fazer? Vamos ligar cada terminal dos fios em cada polo da bateria, certo? Quando a gente fizer isso, né, vai passar por esse fio, né, consequentemente pelo prego, uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético, ok? E aí a gente vai testar se esse campo magnético vai atrair ou não esses objetos ferromagnéticos, ok? Só para lembrá-los, tá? Quando a gente fizer essa ligação aqui, nós vamos ocasionar aqui o chamado curto-circuito, já que nós não teremos uma resistência, né, nenhum resistor para consumir essa corrente elétrica, então nós vamos ter aqui um curto-circuito e vai esquentar aqui um pouco o fio devido ao efeito Joule, tá? Então, cuidado para quando vocês forem fazer esse experimento, tenham, se possível, vocês usem luva, ou se não tiverem, eu trouxe aqui, né? Eu não tenho uma luva, mas eu trouxe aqui uma flanela para poder proteger aqui as mãos, tá? Proteger aqui os dedos no momento da ligação para que não esquente tanto, tá bom? Então vamos ligar aqui os polos, ó, tá? Então eu vou colocar aqui os dedos aqui na flanela, né? Eu não sou bobo, né? Nem nada. Então vamos lá. Fazer aqui a ligação. Liguei aqui em um polo e liguei aqui no outro polo. Já está passando aqui corrente, então vamos testar, né? Vejam só aqui o clipe na minha mão, então vamos testar, olha só, beleza? Campo magnético, olha só, vou tirar aqui, ó, vejam, certo? Vou pegar aqui outro clipe, beleza?
Então, está aí o nosso experimento, tá? Comprovando que corrente elétrica gera campo magnético, tá bom? E vocês podem fazer isso aí na casa de vocês de uma maneira bem simples, bem prática. Então, pessoal, essa é o finalzinho da nossa aula, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido bem esse conceito de corrente elétrica gerar campo magnético. Até breve e bons estudos a todos. Valeu!